Prontinho, estamos aqui, né? Vamos iniciar então a aula de sistema operacional. Então, não vou dar contexto sobre o que é, mas e o que é basicamente. O sistema operacional é todo tipo eu acho que o nome já é explicativo, não, sistema operacional. Eu estou aqui com Windows. Existe os Mac, né? Que é os iOS da vida aí, que são sistemas que são utilizados nos dispositivos. Por exemplo, o meu celular, ele é um Moto G, então ele tem um sistema Android, da própria Google. Tem algum que tem iPhone, então o sistema operacional é iOS. Existe, por exemplo, o Linux, existe o Fedora, existe vários outros sistemas operacionais. Mas os que são mais populares é o Windows, porque se popularizou lá desde o contexto histórico que nós falamos, lá dos anos 70, os anos 80, até hoje. Então, sistemas operacionais são todos os softwares mãe que dominam os outros softwares pequenos, são chamados de programas e aplicativos. Uma câmera do seu celular, ele é um aplicativo. O sistema operacional é o Android. Ian, bom dia. Eu fiz uma limpeza aqui no notebook de casa. Limpei e montei ele de novo, ligou normalmente. Mais de 3 dias depois ele não funciona. Interessante. Talvez deve ter algum detalhe aí que você não percebeu. Tenta fazer o mesmo processo, Ian. Limpar de novo, sabe? Limpar não. Reinstalar de novo, montar de novo. Às vezes você vai ver lá, tem uma conectorzinho que soltou, ficou folgado. Uma coisa simples. Porque se ele funcionou normal 3 dias, pode ser que às vezes alguém balançou um pouco e aí desconectou um pouquinho. Isso acontece, viu? Mas que bom, viu, que você fez a limpeza e conseguiu montar e ligou normalmente. E se ele 3 dias parou, é porque algum fio ele desconectou. Não é nada grave, não. Pode ficar sossegado. A não ser que seu irmão ou alguém secreto meta ele na parede e você não viu e depois não funcionou, né? Aí é outra história. Aí, então o sistema operacional funciona assim. Então eu vou direto para o meu computador aqui. Até no início aí foi Arthur, foi Nauber que falou que já está com o computador. Foi o Nauber, né? Tá com o computador aí em mãos. Se quiser, ou como essa aula vai estar gravada, com mais calma, de tardezinha, você pode dar uma olhadinha, viu? E aí fazer algumas coisas que tem por aqui. Vou compartilhar então a tela inteira aqui do meu computador. Aí, pronto. Aqui são as aulas. Aqui tem o meu computador. Basicamente, o sistema operacional do Windows é o exemplo aqui. O que eu tenho aqui é o Windows 10, tá bom? Então, o sistema Windows 10 está aqui instalado, bonitinho. Aquele padrão do curso básico de informática. Eu não preciso falar, né? A área de trabalho, né? Dispositivos aqui são programas. Isso aqui não preciso falar. O que interessa a gente é um pouquinho mais a fundo. Todos os sistemas operacionais, ele tem configurações, que é conhecido como painéis de configurações. É nele que nós vamos. O meu computador aqui, para a gente observar algumas definições dele, eu cliquei em Windows, computador, digitei aqui, né, uma busca rápida. Eu sempre indico fazer busca rápida, né? Eu venho com o botão direito, venho aqui propriedades. Esse meu computador aqui, as propriedades dele, eu dividi ele, né, com da minha noiva aqui. Montei um computador novo para ela. Utilizei o meu aqui, fiz dois. Peguei um, fiz dois. Eu tenho aqui um Intel Core i3 nesse computador, 9100F, CPU de 3.6 GHz. Que é isso aqui? Quanto mais tiver isso aqui, de gigahertz, maior a velocidade. Voltando, né? Windows, computador, botão direito, propriedades, eu abro essa tela. Essa tela tem algumas informações básicas aqui sobre o computador. Mas assim, eu quero informações mais avançadas. Como eu posso obter informações mais avançadas? Informações mais avançadas, deixa eu abrir um navegador aqui do lado. E vou deixar esse link para vocês aí. O nome do programinha, caso você queira saber de um cliente ou até do seu computador, as informações é CPU-Z. Coloquei o link aí, se vocês quiserem baixar, depois eu indico baixar pelo computador, né? É um programa de computador. Pronto. O CPU-Z, ele é um programinha pequenininho, certo? Que ele faz uma varredura e ele mostra pra gente todas as informações que o computador tem. Sistema operacional, placa de mãe, tanto de memória, tudo que você precisa saber sobre um computador. Essa ferramenta é uma ferramenta básica que todos
os técnicos de informática têm que ter. Vou clicar aqui para baixar. Eu vou nesse passo a passo aqui, mas o link eu deixei já, né? Eu vou aqui no passo a passo, mas eu já tenho ele já no meu computador. Então vou aqui salvar, deixa aqui em downloads mesmo, salvar. Ele é pequenininho, percebeu? Coisa de 1 mega. Vou instalar ele aqui executando. Cliquei sobre o link, né, que fiz download, executar. Aquelas perguntinhas básicas, eu aceito, pode aceitar tranquilo. O CPU-Z, ele é um programa seguro para todos os técnicos. Não preciso criar um ícone, avançar, instalar, tranquilo, ver algumas definições, não preciso. Quando eu clicar em Finish, ou terminar, ele já vai abrir já, provavelmente abriria, se não abrir, eu abro ele aqui. Teimoso, aqui. Vou abrir ele aqui. Ele está fazendo uma varredura do meu computador. Daqui a pouco ele abre. Pronto. O CPU-Z, ele é um programa perfeito para justamente a gente saber todas as configurações do computador. Caso tiver na tela tá pequenininho para vocês, estiver no celular, se não me falha a memória, vocês podem dar uma pinçada assim, né? Dar o zoom na tela para ficar maior. E aí vocês podem visualizar, tá bom? Caso fique pequeno aí para vocês. Aqui no alto nós temos essas configurações. Esse programa aqui é para a gente saber sistema operacional, o hardware, tudo que tiver dentro do nosso computador. É importante saber para fazer as configurações depois do que você queira. Então, estou mostrando esse programa. Ok. CPU-Z. CPU é o processador. Eu tenho aqui um Core i3, nona geração. Percebeu que aqui ele não diz todas as definições, né, sobre o meu processador. Só diz que é um Core i3. Já no CPU-Z, ele diz a geração, a nona geração, o socket. O socket, pessoal, deixa eu fechar aqui para ficar maior para vocês aí. O socket é onde vai ser encaixado o processador, tá bom? Então, isso é importante, tanto em fundamentos de arquitetura de computador, sistemas operacionais e outras tantas disciplinas do curso de informática. Então, o socket é a informação quando você for comprar um processador. Quando você compra uma placa como essa, e você quiser montar o computador passo a passo, então você chega lá, compra uma placa-mãe. No manual da placa vai dizer, ó, processador socket X. E aí, quando você for comprar o processador, você compra de acordo com o socket, né? Que é o encaixe. Basicamente é isso, é o encaixe. Voltando ao aplicativo aqui. Aqui. Quiser aproximar, dá um zoom na tela aí, tá bom? Nós temos aqui um Coffee Lake, Core i3 9100F. É um bom processador, viu? Depois vocês podem pesquisar aí, por curiosidade. As especificações aqui, apesar de ser um Core i3, lá tinha gerações, né? Core i5, Core i7, mas eu escolhi o i3. Mas por quê, professor? Ah, porque é mais barato? Não. Porque as especificações desse daqui estavam superior a todos que tinham disponíveis lá. E muitas vezes não é porque um processador ele é mais moderno que ele seja melhor. Existe para o uso específico de cada um. Se você quer usar para tal coisa, tem que saber tudo isso aqui, velocidade e tal, para você entender qual é o melhor uso para vocês, né? Então, para mim, já dá suficiente. 4 núcleos, né? 4 core aqui. Então, para mim, já dá, ó, tranquilo. Vamos navegando aqui nas abas desse programinha. Nós temos aqui os cachês, né? Que são a questão da velocidade, quantas informações ficam no processador. Então, isso aqui são algumas coisas técnicas. A gente vai ver na disciplina de Fundamentos de Arquitetura. Nós estamos aqui em Sistema Operacional. Continuando. A mainboard, né? A placa-mãe. Eu tenho um Asus TEC, tem aqui. A definição dela é TUF, é uma placa game em QBR, né? Ela tem PCI Express. Isso aqui eu queria, que é para conectar HD PCI, né? HD, que é um cartão. Então, alguém perguntar? Eu ouvi aqui uma voz do além aqui, não, né? Ok. Aí temos aqui ainda, né? Então, aqui é a BIOS, né? A data 2019,
tá tudo aqui belezinho, tudo atualizado. Essas BIOS normalmente ela atualiza de um ano a cada ano e também, na verdade, a cada 2 anos também, 3 anos. Então, mas a minha está atualizada. Vamos para a memória. Memória eu tenho aqui DDR4, é o modelo da memória. Então, se eu quiser atualizar a memória do meu computador, eu tenho que comprar DDR4. Por enquanto eu tenho 16, aqui eu tinha 32, né? Eu dividi com outro computador, mas aqui são 16 GB. Aí vamos continuar. Aqui temos as definições das memórias ainda. As duas memórias são exatamente iguais. Eu tive o cuidado de comprar iguais, né? Que são dois pentes de memória, para que tudo funcionasse corretamente. É claro, isso é lógico. Placa gráfica, eu tenho uma NVIDIA aqui, básica, de 2 GB, se não me falha a memória. 2 GB, está aqui embaixo. NVIDIA GeForce 610. É uma placa de vídeo aqui, que eu utilizo para fazer alguma coisa, um recurso aí. Temos aqui ainda algumas informações e sobre o programa. Então, por que é importante sabermos sobre isso aqui? Vocês, como técnicos, têm que ter um programa para saber como funciona o computador, para assim a gente instalar um sistema operacional correto nele. Eu olhei aqui, eu vi que na minha memória é 16 GB. Primeiro passo aqui para vocês quando forem instalar um sistema operacional. Quando vocês observam a memória do cliente, do computador de uma empresa que você vai fazer manutenção, você observa que se tiver 2 GB, esse computador ele não vai suportar instalar um sistema operacional de 64 bits, não vai. Aqui, ó. Qual a diferença de 64 bits para 32 bits? Eu vou perguntar para vocês, alguém sabe a diferença? Um computador de 32 bits em 64 bits. E alguém sabe o que é isso? Afinal, alguém? Vixe! 32 e 64 bits. Tem a ver com memória. Não sabe? Matheus Henrique? Você que se ligou aí? Não, né? Ninguém? Pode chutar, gente. Escreva no chat aqui, ninguém vê não. Só eu. Brincadeira. Bom, existe uma definição nesse mundo aí da tecnologia. Letícia também não sabe. Normal. Aí o que acontece? Quando o computador tem 32 bits e 64 bits, o sistema operacional, ó, João Vitor, 64 bits. Isso, muito bom, Vitor. Para trabalho. O 32 bits é para uso mais reservado. Ó, deixa ele falar, ele tá falando. E 32 palavras, assim como palavras. Então, assim, ó, 64 bits é para, por exemplo, isso. Digitação, uso mais básico, uso mais escritório, exato. Então, assim, ele botou perfeito aqui, ó. O João Vitor colocou que 64 bits era para trabalho. Exato. Trabalho em que sentido? Até mesmo para jogos. Se você quer jogar no computador, nunca se instala em um computador de 32 bits. Por que nunca instala? Porque o computador 32 bits normalmente é 2 gigas, até 4 gigas talvez hoje, né? Depende do todos os outros hardware, memória, placa-mãe e tudo. Então, um computador, se você quer jogar, e eu já falei que não é para jogar com computador, mas se você quiser mesmo assim ser teimoso, não se instala em um computador 32 bits. Por quê? Ele é utilizado justamente para isso, para escritório, digitação, serviços simples, coisas básicas. Qual a importância então da gente saber utilizando o CPU-Z? É que a gente chega no computador de um cliente lá, de uma empresa tal. E aí, esse computador aqui, você usa para quê? Se for para PC Game, Eduarda, é 64 bits. Mais memória. Quanto mais memória tiver, melhor. E também placa de vídeo para rodar, se for para PC Game. Ah, não, você está perguntando. E se for PC Game? Ontem eu falei que o PC Game é uma conversa da indústria, é uma malandragem para vender. Porque
não é para jogar com computador. Esse negócio de PC Game foi uma jogada de marketing. Eu vou dar um exemplo para você. Tem um computador lá, as definições, o jogo estraga o computador? Sim, estraga. Se o seu computador... Deixa eu voltar aqui só para a gente esclarecer isso aí. A pergunta do Eduardo é muito boa, o Daniel também. Deixa eu tentar voltar aqui assim. O PC Game é uma jogada da indústria para, muitas vezes, enganar as pessoas. Quando você faça uma pesquisa, você não, eu vou fazer a pesquisa aqui agora, só para a gente ver aqui, é bom na prática. Vou fazer aqui agora numa loja qualquer aqui, eu vou colocar a própria Magazine aqui. Bota aqui, Magazine, Luiza. A gente vai pesquisar sobre PCs, né? Vou colocar aqui computador. E você, antes de terminar a pesquisa, vocês vão ver que a diferença de um computador doméstico para um computador PC Game. Vocês vão ver o preço. Aqui, ó. Computador completo, Intel, 2 Duo, 8 GB, HD de 500. Já que tem um PC Game já é R$ 2.600, quase muito mais diferença que o valor, né? Só que a verdade é que aqui tem uma plaquinha de vídeo, mas ó, os gigas é o mesmo, a memória é a mesma, apesar que o processador aqui, mesmo sendo dual core, essa aqui é um Core i3, mas eu não sei qual a geração, nisso aqui eles enganam vocês. Eu vou abrir esse daqui e vou abrir esse. Vamos estudar esses dois computadores aqui só para vocês verem uma diferença. Esse daqui é PC Game e esse é um computador comum, certo? Na teoria. Vamos estudar eles aqui só para vocês verem o que é que eles fazem para enganar a gente. Vamos primeiro estudar o PC Game. Primeiro, o Core i3. Lembra que é importante a gente conhecer a geração. Tá compartilhando também a telinha pequenininha? Tá, né? Tá. Acho que tá tudo. Aqui, cadê CPU? Aqui. A geração é nona geração. Aqui não tem dizendo qual é a geração do Core i3. Pode ser a quinta, talvez. Aí eles enganam você. Aí diz aqui, ó, é um kit com Game Mouse Easy PC Lite. Só porque tem umas luzinhas e brilha e pisca. Tá mais caro. O tecladinho pisca, o headphone aqui é diferentinho e o mouse tem um botãozinho aqui do lado. Aqui. Eu quero definições, eu quero... Cadê aqui? Processador, núcleo 2, ó. Processador Intel da família Core i3. Não tem dizendo a geração. Cachê de 3 MB é ruim. É pouco. 2 núcleo, 4 thread. Lembra aqui das definições do meu? Aí tem aqui, ó, 4 cores, né? Núcleos e 4 thread. Então o meu já tem mais núcleo do que o dele. O dele ali é 3 MB. Esse daqui, o meu, se eu não me engano, é 6. Aqui, ó, 6 megabytes, tá vendo? 6 megabytes, tá aqui. Então, o meu processador aqui, ele é da nona geração. Então, se ele tem pelo menos duas vezes mais recurso, esse processador aqui do Core i3, mesmo vocês achando que é vantagem para um PC game, deve ser um Core i3 de uma geração ou 3, 4 gerações anterior. Geração ruim. Continuando. Vamos ver aqui as definições, estudando aqui esse PC game. Então, o processador já é ruim. Já são de 3 gerações anterior. Cadê as definições? Eu vou voltar aqui. Vamos lá. Memória, 8 GB. Pouco para um PC game. Pouquíssimo. O meu tem 16 GB. Então, em teoria, o meu computador aqui para rodar game seria muito melhor. Ele não é um PC game, é um computador que eu montei, peça por peça. Continuando. Placa-mãe, chipset Intel, ok. Slot de placa de vídeo PCI Express, ok. Suporte memória até 16, não mais do que isso. Canais de áudio 5.1. Não diz que tipo de placa-mãe é. Slot de memória disponível? Sim. Que placa-mãe é? Não tem. Lembra que o programinha aqui, o mainboard aqui diz, ó, é um Asus TEC. É uma TUF. Minha placa-mãe, ela é uma placa game. Se eu quiser fazer upgrade nela e quiser jogar, eu posso. Mas eu não quero e não deve. Continuando. Gabinete gamer, olha, RGB, porque tem luzinha. É ironia aqui, viu, pessoal? Game RGB. Ó, tem luzinha, que legal.
Gabinete premium com cooler RGB, fica piscando, fica trocando de cor. Que legal. Placa de vídeo NVIDIA GT 210, PCI Express, saída HDMI e DVI. GT 210, lembra? Vamos voltar aqui na placa de vídeo. A minha placa gráfica é uma antiga que vocês não têm noção. Já tem uns 4 anos essa placa de vídeo aqui. 5 anos, talvez. Mas ela é uma NVIDIA GeForce GT 610. Essa daqui é 210. E não tem mais descrição sobre ela. Continuando. Nós temos aqui monitor, pouco importa o monitor. Você pode comprar uma TV e colocar para jogar, pouco importa. Ou até mesmo um projetor, sei lá, como você quiser. Pouco importa o monitor. 15.6 aqui, né? É um monitor, certo? Então nós estudamos esse computador. Esse computador provavelmente tem uns 4 anos, mas ele é um PC game, olha só, R$ 2.600. Que bonitinho, né? Vem com um fone aqui, um mouse diferente. Olha, tem controle remoto para a gente ver as coresinhas bonitinhas. Vamos ao computador normal completo aqui. Vamos voltar nele e estudar esse daqui agora. R$ 1.900, né? R$ 700 a menos. Vamos estudar esse daqui. Computador completo, só porque ele aqui é um Core 2 Duo. Ok? Core 2 Duo é interessante, ele não é um processador ruim. Mas, se for comparar esse processador aqui do i3 de 4 gerações antigas, pode ser que aquele Core 2 Duo seja um processador melhor do que esse antigo. Deixa eu ver onde é que estão as definições aqui. Aqui temos especificações, modelo, Fonecar, modelo tal, garantia 6 meses. Aqui, nós temos aqui, né? Nós temos processador Core 2 Duo. Turma, eu estou falando e vocês estão percebendo aqui? Várias e várias. Ah, vocês estão comentando aqui. Deixa eu ler aqui os comentários de vocês, viu? Sim, professor, tudo ok. Ok. O jogo estraga o computador? Sim. Qual o principal problema? Sobrecarregamento. O computador não é otimizado para isso. Várias vezes isso é chamado jogada de marketing. Perfeito, João Vitor. Obrigado, Matheus. Obrigado. Estou passando as dicas aqui, né? Tudo ok, tudo certo? É porque eu estava concentrado lá, estudando no computador. Eu não sei se vocês perguntaram aqui. Foi mal. Voltando. Ó, vamos aqui. O Core 2 Duo depende também da geração. A gente não sabe qual é, mas também é da linha Intel. A Intel é o mesmo que faz o Core e o mesmo que faz o i3. É da própria linha, família Intel, tá vendo? Qual que é a diferença? A diferença é que a questão do núcleo, que tem dois duo, mas a gente tem que saber qual a velocidade desse núcleo. Se a gente não pegar as especificações desse processador, talvez, estou dizendo talvez, ele seja bom, melhor do que aquele i3 lá, ou talvez ele seja pior. Mas a gente tem que saber qual é a definição. Eu vou chutar do princípio aqui, vendo a configuração desse i3 aqui, por causa dos núcleos, que aqui está especificado, e a memória, eu vou chutar do princípio que esse 2 duo aqui, ele tem basicamente, vou botar 20% a menos de recurso. Então, vou botar aqui lá 100 e esse aqui é 80%. Então, perde um pouquinho por 20%, tá bom? Esse processador. Vou chutar por aí. Nós temos 8 GB também, DDR3. Aqui também 8 GB, não é? Tá vendo aqui tem? Aqui 8 GB também. Olha a malandragem. Eles não dizem também qual é a geração do processador, qual tipo, né? O modelo. Aqui tá bem clarinho, ó. DDR3, 2 pentes de memória, 4 GB cada um. Legal, tá bem especificado. Tá melhor informado do que o outro lá, né? Nós temos 500 GB de HD. Voltando. Quanto de HD aqui tem? Também 500, né? Eu não tô vendo. Aqui, 500 GB de HD também. Que tipo de HD? Não diz. Windows 10 também. A fonte, 500. Isso aqui é pouco importa. Você pode comprar uma fonte melhor, custa R$ 200 a mais. Lembrando que aqui é 1.900, o outro é 2.600. Então, você gastando mais R$ 200 é para 2.100. Aí, o que mais? Especificações de teclado, isso é besteira. Teclado você pode comprar o que você quiser, onde você quiser depois. Certo. Voltando. Então, nós temos um computador de R$ 1.900, vamos gastar aqui mais uns R$ 200, ou se você quiser gastar um pouquinho,
mais para comprar uma fonte ainda mais potente. Mas, em resumo, temos... deixa eu ver aqui qual monitor. Acho que o monitor é igual, né? Eu não vi monitor, viu? Alguém viu? Monitor, gente, 18 polegadas do mais barato. Esse aqui é 15. 15.6, é. O monitor desse aqui é maior ainda. Bivolt. Tem tanto VGA quanto HDMI. Aqui também tem HDMI e VGA. HD também. Então, o monitor do gamer, né? Do PC gamer, computador gamer completo, é bem menor do que o computador normal que a gente está olhando aqui, né? Na teoria seria um computador completo também. Em resumo, quem comprar esse PC game vai tomar na cara, tomar prejuízo, um computador porcaria, que esse computador melhor aqui, só porque é feinho, não tem LED colorida, não tem mausinho com fru, e o monitor bem melhor e maior, fazer igual ao outro. Bem mais melhor de bom, né? Perceberam? Agora eu pergunto para vocês, e essa história de PC game, o que é? Enrolação. Conversa fiada para enganar trouxa. Certo? Não caia nessa não. Para vocês quiserem jogar videogame, usar todos os recursos, tem que usar consoles, tem que usar PlayStation, o que for. Eu não tenho dinheiro, eu tenho um computadorzinho velho. Meu irmão, infelizmente você não pode jogar, né? Não use não o computador, porque ele não é feito para isso. O meu computador, vocês viram que ele tem muito mais recurso do que o computador anterior para jogar, do que o PC Game, do que juntando os dois, o meu computador é bem melhor do que esses dois aí. Juntando os dois. Então eu poderia jogar pelo meu, mas não é próprio para jogar. Computador não é próprio para jogar. Certo? Gostaram da dica aí? Não compre gato por lebre, não sejam enganados. E não caia nessa historinha de PC game. Isso é conversa fiada. As empresas fazem isso para vender o computador mais caro e nós caímos na ideia só por causa de PC game. Exatamente. Usa o computador velho para trabalhar e compra um PlayStation. Perfeito. Perfeito, Matheus. Perfeito. Exatamente, pessoal. É isso aí. Perceberam? Então, acho que por causa do nosso horário aqui, eu fico confuso, viu? Tô perdido com esses horários doidos aí. Acho que por causa do nosso horário, acho que é agora 8h30 que finaliza, 8h40, não sei. Então, qual que é a dica? Não caia nessa onda. Sempre o ideal é vocês montarem seus computadores. E nesse curso eu vou dar ideias e vou mostrar para todos vocês, né, como montar um. Tá bom? Ajudou demais. Eu queria comprar um game, agora eu não compro. Não, não compre não, Guilherme. Compre não mesmo. Monte o seu, compre peça por peça, irmão. E mande bala. Fica muito melhor do que comprar essas conversinhas fiadas aí. Você viu que, ó, falta informação demais, né? Não tem informação, não tem dados. E a gente cai por trouxa. O processador, porque é i3, né? Mas quando vai ver, eu pelo percebi pelos dados dele lá, é um computador de 4 gerações anterior. Sim, Nauber, compra mais memória. Compra mais memória. Você tem que perceber mais memória e ver o processador se ele é compatível com 64 bits. Que o processador também, você pode mudar naquela tela lá de início, né, na BIOS. Não tem aquela telinha de início? Você aperta Delete, F8, se o que for. Aquela tela de início lá, onde faz o boot e tal. Um dia eu vou ter que gravar essa tela e mostrar um pouco. Aí durante a aula eu boto uma gravação dela, porque não tem como gravar aquela tela de boot e fazer aula ao mesmo tempo aqui. Não tem como. Aí eu vou mostrar para você onde você pode mudar isso aí, viu? Eu vou fazer isso então. Daqui a pouco eu vou gravar a tela de boot e mando no grupo de vocês lá, só para você dar uma olhadinha. Eu acho melhor. Você tem como mudar lá. Normalmente, se sua placa também tem isso, ó, sua placa, provavelmente todas elas são compatíveis com 64 bits. Muda uma opçãozinha lá dentro. É uma placa de vídeo, sim. Ou, sim, aí sim, Eduardo, aí sim. Aí é outra história, tá investindo um bom dinheiro para um PC game e tal e rodar. Lembra que eu falei, o meu, eu posso rodar, jogar nele, o meu. Eu posso, mas eu não quero, e não é aconselhado. Para ele, apesar de ele fez esse investimento, né, de uma placa e tudo mais, é o gosto dele. Aí tem aquela história, até que foi o
Matheus Henrique matou a pau, né? Ele pode ter o seu namorado, ele pode ter um computador para uso de trabalho, ele pode arrebentar outro como PC game para fazer o que ele quiser. É a escolha dele. Só para jogo, mas para uso, trabalho e jogo no computador, não se faz, não é aconselhado. Essa é a mensagem. Se você tem dinheiro, tem recurso financeiro para montar um PC game, como vocês dizem aí, né? Esses frufru aí, e usar ele para jogos, sem usar para trabalho, vai lá. Se você pode, tem recurso para isso, faça. Né? É uma escolha sua. Mas para uso pessoal e videogame, PC game não é aconselhado. É essa a mensagem, viu? Não estou discriminando, não, porque não é aconselhado usar o mesmo computador para ser PC game e PC profissional de trabalho. Não é aconselhado, não. Valeu. Eu acho que finaliza agora. Forte abraço. Eu vou finalizar a gravação. Eu vou conferir o horário. A gente pode bater um papinho aqui ainda, caso não seja o horário. Forte abraço nessas informações aí.